todos. Nós estamos felizes que estamos aqui para mais uma palestra, né, de domingo. O Sr. Geisel, nosso grande amigo, e também profundo conhecedor da doutrina, uma pessoa que vive a doutrina, né, isso é muito importante. E consegue passar para a gente tudo isso, né, que é tão importante para o nosso dia a dia. Nós vamos agora convidar todos para ficar em oração. E vamos agradecer a Maria de Nazaré, que é protetora de nossa casa. E neste momento, done a todos nós com o seu manto de luz. E assim nós estamos aqui, pedindo a Deus que possa nos amparar. Consigamos realmente ter clareza para entender a mensagem da palestra de hoje. Sentir em nossos corações essa necessidade de mudança e conseguirmos, ó Pai eterno, a nossa perfeição devagarzinho, né, que nós vamos conseguindo, dia após dia, vai demorar muitas e muitas encarnações, mas precisamos começar. E que consigamos sempre caminhar nessa rota da perfeição. Que Jesus, nosso modelo e mestre, nos auxilie sempre. Que possamos sempre lembrar de suas mensagens em todas as épocas de nossa vida, nas épocas felizes, nas épocas tristes, porque é isso que nos dá a força para caminharmos e chegarmos até onde nós precisamos. Que consigamos cumprir com os nossos objetivos encarnatórios. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, eu gostaria que o Sr. Geisel viesse aqui para a gente poder apresentar melhor o Sr. Geisel. O Sr. Geisel é do Centro Fé em Jesus e faz um excelente trabalho lá no Jardim Satélite Íris. Eu não sei se tem o número 1, 2, como que é lá. Satélite Íris tem vários, é o 1. Nós estamos na cidade de Satélite Íris 1. Isso. E ele também é muito atuante no movimento espírita. Então, assim, ele tem contribuído muito para o movimento espírita de Campinas. E ele faz tudo escondidinho, parece mineiro, né? Ele não gosta de aparecer, mas a gente sabe da importância dele no movimento. Então, assim, ele ajuda a USE muito, né? E ajuda também outras casas espíritas que às vezes precisam. E a famosa tomadinha que nós distribuímos aqui é da casa dele. É feito com todo o procedimento que a espiritualidade pede, né? Então, muito obrigada, Sr. Geisel. Eu já tomei muito tempo da sua palestra, fique à vontade. Tá, bom dia a todos. É o Sermão do Monte. Sermão do Monte. Desculpa. Bom dia a todos. Deus nos abençoe, nos dê um dia de paz, né? Possamos agradecer também aos irmãos espirituais que nos assistem. E sem ele a gente não faria nada, né? Talvez não somos nem tão merecedores das graças que a gente recebe dos irmãos espirituais que estão conosco, né? E então nós agradecemos, né? Eu falo que a gente, quando vai falar para as pessoas, nós estamos falando primeiramente para a gente, né? É o tempo de você ler, preparar, trazer as verdades espirituais, mas sempre amparado nos irmãos. A gente não traz nada de novo, né? A gente pesquisa e traz, está tudo escrito, né? Jesus já deixou tudo isso para a gente. Pena que 2000 anos depois a gente ainda esteja tateando nos ensinamentos de Jesus, né? Nós estamos ainda vamos dizer assim, numa forma de procurando ainda as verdades, né? Quando as verdades estão aí há mais de 2000 anos e nós deveríamos nos empenhar mais por entender, né? Ainda vivemos num mundo muito difícil, né? Em que a gente não tem empatia, né? Ontem recebemos uma irmã de uma outra religião, bateu a nossa porta, e eu já há algum tempo eu dou ouvido para eles, né? Eu acho interessante
E eu, costumariamente, ela debate, né? Eu entrava em debate com eles e eu percebi esse debate não era ótimo, né? E isso que me chamou a atenção foi um irmão nosso, né? Um irmão nosso que dirige uma casa lá em Ouro Fino. Ele falou pra gente assim: você percebeu que eles não são egoístas? Eu falei: como assim? Vem falar das verdades dele, o jeito de entendimento dele, nós já estamos numa outra fase. Ele falou: não, eles acham que estão no céu e eles querem levar você também para o céu. Então, dentro do conhecimento deles, eles não são egoístas. E parando para pensar, eu falei: é verdade, eu não teria essa coragem de sair batendo de porta em porta para falar do Evangelho de Jesus, né? Então a gente tem que ter os méritos, eles têm os méritos dele. E ontem a gente conversava, e foi um diálogo muito bonito, não falamos de religião. Eu falo: a coisa mais bonita que tem é você falar de Jesus, sem entrar no mérito de religião. E religião, cada um tem a sua, né? Cada um tem o seu entendimento. E eu estou na religião e eu me dou com ela, eu me sinto essa ligação, né? Porque um dia, eu de outra religião, eu entrei num parafuso, né? Entrei numa situação que eu comecei a me questionar: Deus existe? Né? Deus existe? Essa hora eu estava na igreja, nessa hora eu estava vendo a missa, e vindo a missa eu comecei a questionar: será que Deus existe? Eu vejo tanta gente sofrendo, né? E outros na opulência. Tanta gente nessa hora está lá escolhendo um carro para sair, para passear. Quando a gente vai para São Paulo, geralmente de domingo, a gente vê aquela fila de pessoas de carro esportivo e custa milhões, né? Eu falei: mas por que Deus é tão bom para ele, tão ruim para mim? E eu entrei nessa ideia de achar assim, e Má estava certo, né? E Deus, quando a gente fala de Deus, a gente está falando, a gente está se relegando a uma situação inferior, né? Então, e Deus não existia. Mas graças a Deus, e dentro desse questionamento, tá? Eu encontrei uma pessoa que me falou a respeito da bondade de Deus. Aliás, ele não falou. Ele pediu para eu comprasse o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei: imagina, eu vou comprar o Evangelho segundo o Espiritismo. Se quando eu ia chegando perto do Allan Kardec, eu mudava de calçada porque ele não era de Deus, você entendeu? Como é que eu vou comprar o Evangelho, né? E aí, um dia eu voltei nesse mesmo centro, e por coincidência é o centro que eu dirijo hoje, e quando eu cheguei na porta, aquele senhor tinha uma mediunidade fantástica, seu Constante, ele olhou e falou para mim assim: você não comprou o livro? Aí eu falei: o rapaz sabe mesmo, né? E eu não tinha comprado. Aí um dia eu saí do serviço, eu saí a meio-dia, mas nesse dia eu saí mais cedo, terminou o serviço, fomos dispensados, e eu passo na banca e compro o Evangelho. Chego em casa, começo a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, comecei mais ou menos 1h da tarde, e eu fui dormir às 2h da manhã. Eu li o Evangelho inteiro. Voltei lá, aí ele falou: qual é a sua dúvida? Eu falei: nenhuma. Eu tinha encontrado a resposta que eu iria ali dentro do Evangelho, porque o Evangelho, ele é consolador, né? Eu comecei pelo Evangelho. Eu acho que o Evangelho é consolador, nos dá a lição necessária, consolando e falando de uma coisa importante, né? Se realmente eu só tiver uma vida, aí Deus não seria justo. Se eu não acreditar na reencarnação, aí Deus não seria justo, né? Mas como nós acreditamos hoje, e eu vivia falando ontem essa ideia de reencarnação, não acreditava, embora já tivesse ido em casas espíritas, mas eu acreditava tão somente os espíritos nos auxiliavam, mas e não voltavam em outras vezes. E olha aí, hoje defendendo a reencarnação, porque sem ela, aí Deus não seria justo. E como Deus é justo, é porque nós temos aquilo que nós merecemos, tá? Então, dentro desse conhecimento, a gente vai tentando
levar para as pessoas esse conhecimento, sem discussão. Então, quando essa irmã falou, ela queria saber da paz, eu falei, e a paz não pode ser externa. A paz é uma construção dentro da gente. Eu não posso exigir que essa cidade tenha paz se eu não estiver em paz. Eu faço parte da cidade. Eu não posso exigir que essa rua tenha paz se o meu lar não está em paz. Eu faço parte dessa rua. E assim também é o mundo. Então nós tivemos uma conversa maravilhosa, há uns 15 minutos, não discutimos religião, mas falamos de Jesus. Então o importante na nossa vida é a gente ter Jesus dentro do nosso coração, né? Ter a empatia. E lembrando disso, quando nós recordamos do nosso livro, o livro Boa Nova, nós vamos encontrar uma passagem onde fala Sermão do Monte, e Jesus, ali o Humberto de Campos relata, e eles estavam próximos de Jesus, costumeiramente eram cercados por aquela turba de pessoas sofredoras. Talvez como nós hoje, né? Quantas vezes nós estamos em casa, alguém nos bate pedindo uma prece, uma oração. Ou quando a gente está saindo para ir para o trabalho espiritual, aquela pessoa vem falar assim, dá para você pedir por mim lá? E às vezes a gente fala para a pessoa até mal educada, por que você não vai? Né? É porque talvez a pessoa ainda não chegou ao ponto de ir. Mas não custa nada a gente lembrar dele e orar, porque um dia nós também fizemos isso. Tá? E disse a eles, discípulos de Jesus, eles que estavam mais próximos dele, sofria esse, entre aspas, esse assédio daquela turba ainda sofredora, né? Recordemos, vamos lembrar, 2000 anos atrás, né? Imagina o sofrimento, não havia farmácia, não tinha os médicos, era poucos, quando tinha era mais, vamos dizer assim, as pessoas aprendiam de um outro sábio de alguma coisa, então havia uma dificuldade muito grande. E eles tinham sede por esse mundo, diz, naquela época, e Jesus veio, já havia muita dúvida em relação aos deuses que haviam, né? E eram muitos. Então, geralmente eles eram assediados. As pessoas os procuravam em busca de consolação. E numa dessa, Levi, na sua casa confortável, na sua mansão para a época, né? Recebe 3 irmãos, né? Lisandro, Áquila e Pafos. Irmãos que estavam carentes de conhecimento, de amor, e eles procuram Levi. E Levi os recebe, e eles falam da vontade de conhecer o reino de Deus. E Levi diz para ele, mas olha, Lisandro, você é um homem aleijado. Como é que você pode querer contribuir com o reino de Deus? Você não tem condições, né? Olha para Áquila e fala assim, Áquila, você foi expulso do meio do seio da sua família, porque você era uma pessoa de má índole. Você andou passando um parente para trás, né? Surrupiando o outro. Como é que você pode falar, querer o reino de Deus? Né? E vira para Pafos e fala, você tem problema mental. Né? O reino de Deus não pode ser para você. Como você vai contribuir com esse reino de Deus, esses problemas que você tem? E óbvio, né? Eles choraram ouvindo essas verdades. Né? Mas Jesus estava passando por ali. Ele iria para o monte. Disse que Jesus naquele dia estava totalmente iluminado. Imagina Jesus por si só, ainda mais iluminado. E disse que ele tinha se retirado um tempo para orar. Então ele estava assim, quase inquieto, né? E aí ele está totalmente, ele entra à casa de Levi. E Levi vai falar para ele com todo orgulho, olha, eu pus 3 para correr daí, porque eles iriam para o teu reino. Mas eu disse para eles, eles não têm como contribuir com o reino do teu reino, porque eles não têm muita coisa. Um é aleijado, o outro tem má índole, e o outro tem problema mental. Como é que esses querem contribuir com o teu reino? Não vão oferecer nada. E Jesus disse para ele, eu não espero que quem venha participar do meu reino seja os homens de guerra.
porque eles com certeza entrarão aí impondo as suas armas e com certeza vão nos forçar a seguir a metodologia deles. Levi, o reino de Deus são desses, simples e humildes. E por que Levi? Porque eles mudávamos de nome. Naquele momento ele era Levi, ainda um cobrador de impostos, estavam começando a seguir Jesus, né? Então naquele momento Levi, depois Mateus, não é isso? Porque mudavam de nome à medida em que eles se transformavam em seguidores do Cristo e já entendiam, ele fazia a mudança de nome. É óbvio que ele vivia na opulência porque ele era cobrador de impostos. E para quem não sabe como funcionava o cobrador de impostos, imaginemos o pedágio hoje, né? A gente adquiria determinado lote de lugares para você cobrar os impostos. É só lembrar de Zaqueu, não é isso? Agora imagina você, eles eram bonzinhos onde eles iam cobrar o imposto, porque eles tinham uma parte para Roma e uma parte para o enriquecimento dele, né? Quando você não pagava, obviamente, eles te cobravam de forma bem amistosa, né? Escravizava teu filho e muitas vezes te escravizavam para vender, para cobrir a dívida. E Levi fazia parte disso, como eu também fazia parte disso. Então nós imaginávamos a ideia de Levi até atingir o nível de Mateus, da transformação. Então essa é a forma do reino de Deus. O reino de Deus não veio para aqueles poderosos, porque os poderosos eram sábios e prudentes. Mas essa prudência não é a prudência que a gente tem no dia a dia. Era tipo assim, eu não aceito. Não pode ser assim, né? Porque a capacidade deles não atingiu o grau de entendimento do ensinamento do Cristo. Ainda hoje nós vemos muitos irmãos nossos questionando estudos, principalmente obras de Chico Xavier, dizendo que as obras estão erradas. E a capacidade não ultrapassou a nenhum limite. Nós vemos irmãos nossos procurando os fatos novos nas obras básicas. Eu não estou dizendo que estão errados em não examinar, não estudar as obras básicas. Nós estamos agora reiniciando de novo todos os estudos. Mas nós vamos avançando. E quando nós vemos uma coisa que a gente acha que não é correta, nós falamos o quê? Será que está errado? Ou será a nossa capacidade não atingiu a tanto para entender isso? É só a gente lembrar que o André Luiz iria parar de escrever. Porque quando ele escreveu o Nosso Lar, as pessoas fizeram caravana até Pedro Leopoldo para dizer, e agora, né, ô Chico, Parnaso de Além Túmulo, tudo bem, mas o Nosso Lar, uma morada no plano espiritual, aí você pirou de vez, né? E aí o André Luiz falou, isso vai ser complicado, né, a gente continuar escrevendo. E disse, o Emmanuel falou para ele, não, você tem que terminar a sua coleção, né? Porque nós não estávamos preparados. Então, para o ser humano, muitas vezes, se você não está preparado, se alguém falar alguma coisa, nós falamos, não pode ser. Nós não temos a humildade de entender, de buscar a verdade, né? Ou simplesmente parar, né? Para mim, encarnação era coisa de louco, de pessoa sem cultura. Não é isso? Até o dia que eu parei e comecei a pensar, né? E caiu a obra na minha mão, para me entender. Então é assim que a gente vai evoluindo. E Jesus sai dali, daquele lugar, da casa de Levi, e vai até o monte. E disse, e ali ele abrindo a sua boca, ele falava, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí muitas vezes nós perguntamos o que é um pobre de espírito. Porque Jesus era simples, mas não era um pobre de espírito, né? Jesus ensinava com todo amor. O que é ser pobre de espírito?
Pobre de espírito, eles são humildes, capazes de entender, de aceitar os ensinamentos que Jesus veio trazer. Né? Pobre de espírito, eles ouvem sem reserva. Eles estão ouvindo, tá? Sem pôr um senão. E muitas vezes nós não somos pobres de espírito, como eu já disse. Há pessoas que ousam dizer as obras do Chico estão erradas, né? Porque ele não atingiu a tanto. Ah, mas não está escrito nas obras básicas. Não vai estar. Né? Como o próprio ponto diz, o meu próprio nome diz obras básicas. Outro dia eu vi um irmão dizendo, toma cuidado quando alguém falar e Kardec não disse tudo. Jesus também não disse. E por isso eu falo em parábolas, não é isso? Então precisamos tomar muito cuidado com isso, né? As obras básicas são básicas. Devemos conhecer, devemos estudar, reestudar e estar sempre lembrando, mas elas são básicas. Né? Quando nós fazemos uma casa, nós fazemos a parte básica eu terminei. Está faltando o quê? Falta o reboque, falta o piso, falta o restante, falta tudo, né? Só está erguido. As obras básicas vêm trazer isso, a estrutura. E Jesus já tinha falado, né? Eu vou, me mandarão meus consoladores, não é isso? Porque ele não pode falar tudo. E se o pouco ele falou, ninguém acreditou, né? Lá vai o sábio, o doutor da lei. Como é que eu faço para nascer de novo? Porventura eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe? Né? E Jesus diz, eu falo das coisas da terra, tu não compreende, imagina se eu falar das coisas do céu. Tá? Gosto daquela frase do Shakespeare, né? Que diz assim, há mais mistério entre o céu e a terra do que a vossa vã filosofia pode imaginar. Ou seja, tem tanta coisa para a gente aprender, e René Descartes diz o quê? Eu dou tudo que sei por metade do que eu não sei. Eu diria, eu dou tudo que sei por 1/10 do que eu não sei. Né? Nós não sabemos nada. Cada dia nós recebemos notícia e muitas vezes nos alarmamos, não acreditando. Né? Mas para eles que não acreditam na reencarnação, nós estamos vendo todo dia irmãozinhos nós, com 2 anos, sentados em um piano, tocando lindas melodias. Né? Deus deu o privilégio para ele. Se Deus desse o privilégio para alguém, Deus não seria justo. Então isso é para a gente ver. Temos um menino na internet, outro dia ele me questionou. Esse menino pode ter estudado para falar de tanta doença? Eu falei, impossível. Né? Ou ele tem um médico do lado dele, ou ele foi um médico. Não sei se vocês já viram esse videozinho na internet. Tá? É impossível um menino daquele e ele ter estudado uns 5 anos, né, para falar tantas palavras médio, difícil, e a gente tem dificuldade. Então é uma prova da reencarnação. Né? Ali está da prova da reencarnação. Então a gente às vezes fala voltando aqui, dos pobres de espírito, como aquelas pessoas mal educadas, a gente costuma falar assim, esse é um pobre de espírito. Não, esse é mal educado mesmo. Pobre de espírito são os simples. Ele aceita muitas vezes sem questionar, e eu não estou falando aceitar absurdo sem questionar, mas ouvem, muitas vezes guarda no seu subconsciente, e depois analisa e fala, não, isso é verdade. Né? E Jesus veio para esses. Né? Bem-aventurados e choram, porque eles serão consolados. Mas todo mundo que chora é consolado? Temos uma criança birrenta, né? Hoje não pode dar umas palmadinhas não, mas de primeiro a gente levava umas palmadinhas, né? Se fizesse birra, levava umas palmadinhas, não é isso? Então nem todo mundo que chora vai ser consolado. Muitas vezes levam umas palmadinhas, não é isso? Porque eles que compreendem o choro dele foi talvez pelas alegrias de ontem. Né? O que nós fizemos ontem, hoje nós choramos. E felizes são aqueles que choram sem se estar reclamando. Porque nem todos que sofrem, né, vão receber o consolo, porque o choro dele não serve de nada. Porque ele chora, mas se tivesse oportunidade faria o mal. É isso? Tem uma passagem do André Luiz,
E eles entram no hospital e tem 3 irmãos lá hospitalizados morrendo. E tal uma gente, e não entende muito, o André Luiz falou, mas por que não dá um passe neles para melhorar? Né? E ele, instrutor, e estava o André Luiz, fala para os irmãos que eu acompanhava, dá um passe de cura neles. Aí deram um passe de cura neles. Né? Um já chegou, a enfermeira entrou o alimento e falou, não era essa lavagem, não. Né? Não era essa porcaria. Aí entra uma outra enfermeira e fala, se o meu cunhado ligar aí, eu não vou atender. Porque ele está achando que eu esqueci a dívida dele. Ele não veio me visitar, está torcendo para me morrer, é para esquecer a dívida. Né? E o outro estava lá, já blasfemando. E aí o instrutor diz para o André Luiz, está vendo? Porque eles estão doentes. Você está percebendo? Às vezes é necessária ainda a dor. Né? E aí fala, dá o passe contrário para eles aí. Aí meia hora estava eles lá reclamando, pedindo a Deus para ficar curado. Às vezes nós choramos, mas ao primeiro momento eu fico bom, eu passo a fazer aquilo e eu estava fazendo antes. Eu não sou capaz de entender ainda a dor. Ou seja, aquela dor, muitas vezes é a dor auxílio, como diz o próprio André Luiz, e nós temos a dor resgate, tá? Nós temos a dor auxílio, e muitas vezes nos vem para que a gente possa mudar a nossa rota. Porque quando a dor nos bate, nós devemos pensar, que trilha eu estou seguindo? Qual caminho eu estou seguindo? Será que está certo? Tá? O certo é que quando nós estamos bem, nós não olhamos para a dor do outro. Então esses são aqueles irmãos muitas vezes estão chorando, tá? Mas nem todos que choram serão consolados. Por quê? Porque não compreendido. Quem serão consolados? Aqueles que já compreendiram. E a dor, e tem a compreensão, e a dor foi por alguma coisa que ele fez de errado. E esses serão consolados. Porque a consolação muitas vezes não vem aqui. A consolação vem quando nós passamos para o outro lado. Porque nesse planeta todos nós sofremos. Todos nós choramos. Né? Essa semana a gente estava passando no jornal, e a TV está difícil da gente ver, né? Mas estava falando daquelas 3 crianças que morreram queimados, né? Os próprios repórteres estavam emocionados, né? Você notava que eles deram a notícia de forma triste. E nós estávamos em casa, nós também sofremos, tá? E por que nós sofremos? Porque nós julgamos a Deus. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter empatia, mas a primeira, meu Deus, por que isso? Não sei. A pergunta que deveriam fazer é o que eles fizeram para ter merecido um desencarne desse jeito. Não é? Eu não tenho empatia. Eu também fiquei uma voz embarcada quando eu fui comentar com o pessoal que estava em casa do acidente, né? Mas aí a gente volta. O que eles fizeram para merecer tal sorte? De graça não foi, né? Mas eles receberão a consolação no outro plano, porque resgataram a dívida. Né? A gente tem um livro muito interessante, eu gosto muito dele, Entre a Terra e o Céu. Tá? E conta a história do Júlio, guerra do Paraguai, as atrocidades e a encarnação, desencarnação, aquela trama toda. Quem não viu ainda, vale a pena ler esse livro. Aí a gente vai compreender, porque às vezes desencarnamos em tenra idade, né? Qual é a nossa situação enquanto encarnado que nós fazemos, nós temos que resgatar. Né? Então esses serão do outro lado, ao resgatar as suas dívidas, consolados. E vão compreender o porquê estão chorando muitas vezes aqui. Né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E a pergunta que a gente faz constantemente é: por que a terra? Né? Por que terra? Se Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Né? Por que ele fala que herdarão a terra? Porque a terra está se modificando. E ficarão nessa terra apenas a eles que têm um coração já pensando no bem. Olha só que beleza. Esse mundo de regeneração que nós falamos não é aquelas pessoas
boas, totalmente coração, viver quase num céu, né? Se bem o céu, muitas vezes as pessoas pintam por aí, eu não quero, né? Eu vou morrer de novo, né? Se a gente pegar o céu da novela Viagem, não dá, né? Você vai ali ouvindo o harpa o dia inteiro, uma roupinha branca, bonitinha, eu morro de novo. Quem é meio agitado não consegue viver assim, né? E quando nós chegamos do outro lado, a minha mãe costuma dizer assim, quando alguém deixa o corpo físico, Deus deu o céu para descanso. Eu falei para ela, se eu for para o céu para descansar, eu morro outra vez, né? Porque não tem como, né? É meio agitado, você não consegue ficar parado, não é isso? E quando nós chegarmos do outro lado, nós vamos ver a necessidade de trabalhar, a gente não vai ficar tranquilo, a gente não vai querer sossego, sossego a gente é na terra, né? Ah, vou ficar sem fazer nada, eu aposentei, agora belezinha, não vou fazer nada. Não. Quando nós chegarmos lá, nós vamos ver a necessidade de auxiliar eles, e nós deixamos e amamos, e muitas vezes não está seguindo o caminho correto. Aí a gente vai pedir para vir, para proteger, para auxiliar, vai gastar os bônus horas, as mulheres, as mães, né, principalmente, torra todos os bônus horas para resgatar alguém, para reencarnar, para resgatar alguém que está numa situação difícil, né? Torra tudo, não vai ter dó da poupança de bônus horas não, né? Não é como aqui. Nós vamos pedir para voltar para auxiliar, né? Então, quando ele fala assim, essa terra, e darão a terra, e terra, nós sabemos que o planeta está melhorando, mas nós vemos guerra, destruição, sim, nós estamos vendo muita guerra e destruição, e é necessário que isso tenha, porque o homem se tornou um ser egoísta. Mas será que esses irmãos voltarão a essa terra? É claro que não, né? Muitos desses não reencarnarão mais na terra, porque a terra vai ser um planeta daqueles, né? E tiver, como eu já disse, um coração pensando no amor ao próximo. Não precisa ser um esplendor, não. Mas se você já tiver um bom coração, já se preocupar com o próximo, já tiver empatia pela dor do próximo, você vai poder voltar a essa terra. E outra coisa, é uma forma do ser humano encarnado, ele precisa do quê? Ele precisa de uma promessa. Eu vou até a cadeira, porque lá eu vou me sentar, senão eu não iria para fazer esse trajeto todo. Não é isso? Eu gostaria de ficar de boa. Se a gente pegar ele livro, a pergunta que tem, se não me falha a memória, no Brasil, Oração do Mundo, lá, Pátria do Evangelho, quando Fernão Dias vende tudo e tem, olha só, Fernão Dias era um homem rico. Ele vendeu tudo que ele tinha. Todo o ouro que tinha. Ou é para pegar as joias que as mulheres tinham para vender e sair procurando esmeralda até Pedro Leopoldo. Ele morre no Rio das Velhas, lá em Pedro Leopoldo, abraçado com um monte de pedra verde, mas e não era esmeralda. E aí perguntam, mas por que ele fez isso? O homem precisa de ter alguma coisa por ele lutar. Ele precisava desenvolver o eixo São Paulo-Belo Horizonte, porque ele foi deixando pessoas fazendo vilarejos, não é isso? Nesse meio. E ele continuou no sonho dele de encontrar a esmeralda. Então ele tinha que ter um sonho. Nós, quando reencarnamos, precisamos ter um sonho, alguma coisa para fazer. Então Jesus nos promete a terra. E os humanos herdarão a terra. Porque por incrível que pareça, a terra não vai ser dos violentos. Os violentos passam muito rápido. Você nunca vê um violento viver muito, não é? Meu pai costumava dizer assim, você nunca vê um violento aposentar, né? E é verdade. Porque sempre vai ter alguém mais violento que ele, ou menos violento que ele, não vai aguentar a violência dele e vai tirar a vida dele. Então os violentos não aposentam, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas que sede de justiça é essa? Né? Muitas vezes a gente vê pessoas sábias lutando, defendendo aqueles que passam por situação difícil. Difícil de que forma? Pela injustiça. E quanta injustiça a gente vê. Esses que têm sede de justiça é porque talvez um dia foram também contra a justiça. Né? Quantas vezes nós temos uma ideia, né,
onde a gente fala assim, lá os escribas, os fariseus, né, apedrejaram, gritaram, solta Barrabás, né, crucifica Jesus, e nós falamos isso numa distância tão grande, talvez muito mais do que os 2000 anos, não é isso? A distância e dá é como se nós talvez não participamos disso. Quem será gritou, solta Barrabás? Ah, foram os fariseus. E quem eram os fariseus? Talvez éramos nós. Porque nós iríamos um guerreiro e botasse a mão em arma, fosse lá e libertasse a região do jugo romano. Nós não iríamos, em vez de falar de amor. E Jesus veio falar de amor. Né? Embainha a tua espada, Pedro. Quem por ela vive, por ela perecerá. Não é isso? Então nós vamos ver, e talvez fosse nós falamos assim nessa distância muito longa, né? Talvez eles e era contra a justiça fôssemos nós. Nós talvez estivéssemos lá. E hoje nós estamos aí lutando contra a justiça. É isso? Quando a gente pega aquele livro Libertação, a gente vê o quanto eles que praticavam o mal estão sendo julgados no plano espiritual. Naquela cidade terrível que tem ali, né? Então, por Gregório, para quem não sabe, Gregório foi ele que iniciou a Inquisição. A Inquisição iniciou com ele, né? Porque ele não tinha vocação nenhuma para a religiosidade, mas a família, e principalmente a mãe, incentivava que ele fosse um religioso, né? E aí terminou por isso ela luta da mãe para tirar ele daquela cidade e resgatá-lo daquela situação que ele vivia, julgando as pessoas. Então nós vemos hoje, por exemplo, irmãos como o padre Júlio Lancelotti, né, naquela luta dele para auxiliar os pobres, né, Papa Francisco, e uma ironia muito grande, né, todo mundo queria ir no sepultamento do Papa Francisco, então logo antes dele morrer, todo mundo chamava de comunista, disso, aquilo outro. João Paulo I, e disse, vou distribuir o ouro da igreja, durou um mês, não é isso? Então a gente vê que aqueles que lutam contra a injustiça também hoje são perseguidos, né? Mas eles serão, né, fartos lá no plano espiritual. Eles sabem o que eles estão fazendo. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E aí nós precisamos saber o que é misericórdia, o que é amor ao próximo, o que eu faço, né? Eu faço de que forma? Porque a caridade ela não deve ser feita por medo. E muitas vezes nós fazemos a caridade por medo. Olha, eu já sei quem eu fui no passado, eu tenho que fazer. Não, você está trocando, né? E o Paulo diz, né? Se não for por amor, não adianta, né? Se não for por amor, posso dar o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, não adianta, tá? Caridade pode ser a caridade para quem recebe, mas para mim não está valendo nada. Embora, como diz o Emmanuel, a caridade é sempre caridade. E mesmo que não esteja servindo para você, está aliviando a dor do outro. E às vezes o outro fica tão grato e vai rezar por você o resto da vida dele, né? Vamos lembrar lá do André Luiz, né? Quem é que orava por ele? Quem era a única pessoa que orava por ele? Aquela pessoa quem ele atendeu por influência de um amigo, e foi a última que ele atendeu no consultório dele. Porque para muitos o pobre, ele tem que morrer pobre, né? Para muitos o pobre, ele tem que continuar pobre. Eu acho um absurdo quando as pessoas dizem, não, mas eu tenho meus pobres lá no centro, né? E às vezes você não ensinou nada para esse pobre, né? Nem muitas vezes ele ser grato, né? Porque nós damos a cesta, esquecemos de falar com ele, de ter um papo com ele, de visitá-lo. Façam isso. Garanto para vocês, vocês não vão ser assaltados. Mas lembre do Pequeno Príncipe. Eu sou responsável por aquilo que eu ativo. Desde o amor, o ódio, né? Eu posso olhar no colar dela e falar, opa, esse colar deve valer uma fortuna. Se ela foi lá numa comunidade, um colar desse, ela pode chamar atenção. E ela está, né, ativando
o desejo do outro e já não está muito certo. Então, eu despojo das coisas e eu posso chamar a atenção. E eu vou simples visitá-los. A gente volta outro, né? Não é à toa o Chico falava, quando eu estou depressivo, eu vou visitar os irmãos na favela. Você volta outro. Você volta se achando milionário. Outro dia eu e a nossa irmã Cidinha, nós fizemos isso. Como as espíritas sobra gente para trabalhar, né? Nós tivemos que dividir, né? Uns foi fazer a limpeza, um foi fazer manutenção, e eu falei com ela, vamos visitar os nossos irmãos? Fomos, né? Eles se sentem felizes, né? E às vezes quando você fala assim, era um cafezinho hoje, né? Você vê a alegria deles em lá em preparar um café, você fica uns minutos com eles, né? É muito interessante isso. Isso também é uma misericórdia, você visitá-los, entender, né? Porque muitas vezes nós fazemos tanto questionamento para eles, a respeito, para ele é a cesta básica, por ele é isso, por ele é aquilo outro, e nós não estamos sendo misericordiosos. Mas quando fazemos isso, fazemos de oração. E às vezes nós fazemos com medo, né? Como diz Humberto Roda, ele disse que o jovem, o mancebo rico, ele é um perfeito discípulo de Moisés, por ele cumprir a lei. Quando ele se aproxima de Jesus, ele fala, eu cumpri a lei, né? Perfeito, está cumprindo a lei, tá? E devo mais fazer para poder ter a vida eterna. E Jesus diz, te falta uma coisa, vende tudo que você tem, distribui aos pobres e segue-me. Eu falo, a passagem é bonita, nós precisamos tirar um ensinamento dessa passagem e é muito interessante. Nós vivemos numa correria muito grande, né? Jesus sabia que se ele estivesse com ele, o que ia acontecer com ele? Ele ia estar ali junto de Jesus, pensando na riqueza dele que estava lá, né? Ah, mas eu deixei um gerente, eu deixei um administrador, será que está cuidando bem? Será que ele seria capaz de entender os ensinamentos de Jesus? Jesus iria ele vazio. Jesus iria ele de corpo e alma, mas a gente fala aqui nesse momento, né? Aprendendo. Esquece o mundo lá fora. E ele, como tinha muitos bens, ele não ia fazer isso, tá? Por ele era tudo, seguia a lei, mas a lei muitas vezes nós seguimos por medo. Ontem eu vi uma piadinha, né? Fuçando lá na internet, uma pessoa pergunta para o outro, o que te impede de ser você mesmo? Aí ele responde, primeiro, o Código Criminal, né? Segundo, a Bíblia, tá? E terceiro, a minha conta bancária, né? Ou seja, tem o Código Criminal lá e vai prender ele. A Bíblia, porque ele viu lá, e não matarás, né? E segundo, o dinheiro para pagar um advogado, quer dizer, às vezes é isso, tá? Esse não é uma pessoa misericordiosa, ele segue a lei, ele está seguindo por medo, não por amor. E quando te impede de ser você mesmo, não pode ser o ódio civil, o ódio criminal, né? Tem que ser o seu coração. Eu não vou matar porque não devo matar. Porque a dor do outro é a mesma dor minha. O sangue vermelho dele é o mesmo meu, né? Aliás, o não matarás está no Evangelho, ele é amplo, não é isso? Não matarás, ninguém falou o quê, né? Um dia nós não vamos matar nada, nós vamos ser tipo o essênio, né? Vocês já leram sobre os essênios? Os essênios, na época de Jesus, eles já não matavam nada. Eles se alimentavam das plantas, mas eles não arrancavam as plantas, eles utilizavam as folhas da planta, né? Então, a diferença. Então, talvez ele já tenha entendido não matarás diferente que a gente entendeu. Hoje, a gente já se daria o luxo e muito feliz se a gente não matasse o próximo, né? Mas nós já matamos ainda o próximo, às vezes por bobagem, não é isso? E ainda muitas vezes matamos dizendo, eu amava tanto ela me separou de mim, eu tive que ir lá e matar, né? Quer dizer, nós ainda somos capazes, já visto os feminicídios que nós temos visto. E aí as pessoas dizem, mas gente, está acontecendo feminicídio demais. Não.
está acontecendo e nós hoje sabemos muito mais porque as redes sociais e as TVs, né, transmite muito mais, porque sempre teve. E no passado tinha ainda de que forma? Se um homem tirasse a vida de uma mulher, ele foi de uma traição, ela olhou para o outro, né? Ele era um homem honrado. Ele era um homem honrado, né? Hoje nós já estamos mudando. Então o mundo já está começando a ficar bom, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Certa vez eu ouvi uma palestra do nosso irmão, ele teve o AVC lá, o Raul Teixeira. Ele, homem, é uma sumidade em termos de evangelho. Tá? Se tem uma pessoa que conhece o evangelho de ponta a ponta, aquele homem, na humildade a toda prova. Um dia eu estava em Jundiaí vendo uma palestra dele e ele falava sobre por que nós não vemos a Deus. Tá? Ele falou, nós não vemos a Deus porque nos falta um sentido. Mas qual é esse sentido? É o amor. Não é isso? Nós amamos. Nós falamos e amamos. Mas um amor ainda muito... Eu preciso de algo em troca. Não é isso? Você se casa, você fala para sua companheira o quê? Eu era a tua companhia. Eu estou exigindo alguma coisa em troca. Hã? Olha, você não está sendo minha companheira, eu faço tal coisa, eu saio para trabalhar, você não está cuidando direito da casa, né? Não está cuidando direito. Esse ainda tem uma troca. Né? Exceto as mães, né? E diz, as mães, elas amam aqueles filhos e menos amam ela, não é isso? Menos as amam. Né? Geralmente a gente reclama a mãe, né? A mãe está preocupada com o quê? Está preocupada, nossa irmã e faz 10 anos que não vem lhe ver. Eu estou todo dia aí. Né? A senhora não fala que está com saudade, né? Então, as mães ainda têm isso. Né? Até é compreensível, se eu estou todo dia com ela, ela vai ter saudade. Né? Então ela vai ter saudade dele e abandonou, mesmo a deixou. Fora disso, a gente pede sempre alguma coisa em troca. Então ainda não é o amor verdadeiro. O dia que nós tivermos um amor verdadeiro, tal como Cristo teve para conosco, nós vamos ver a Deus. Né? Enquanto isso, nós vamos viver na terra dessa forma. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Nós chamamos os pacificadores de bobos. Né? Tem um livro do Osho, Semente de Mostarda. Eu falo assim, para quem já tem um certo conhecimento, leia o livro, é muito bom, tem muitas passagens bonitas. Tá? Mas tem passagens também, e para ele sem conhecimento, ele acha aquilo é normal. Porque o Osho diz assim, o povo mais covarde do mundo é o indiano. Ele sabia que não ia morrer e não partiu violentamente para cima dos ingleses. Ora, não é porque eu vou morrer, eu sei que eu não vou morrer, eu vou me jogar na frente de um carro, não é isso? Isso seria suicídio. Porque sem violência, o que aconteceu com a Índia? Foi liberta. E o Mahatma Gandhi dizia, eu vou libertar sem dar nenhum tiro. Ele libertou sem dar nenhum tiro. Né? Libertou. Tão logo liberta a Índia, sem dar nenhum tiro, não é isso? Transforma em 2 países, os hindus ficam a Índia, o outro vai para o Paquistão. Eles começam uma briga eterna, né? E até hoje tem pela Caxemira, né? Aquela região até hoje está em litígio, né? Está em briga. Até outro dia o primeiro-ministro indiano disse que tem um rio e vai para o Paquistão, e ele vai tentar represar para a água não ir para o outro. Você entendeu? Não aprenderam nada o Mahatma Gandhi, não é isso? Não aprenderam nada. Como nós também, muitas vezes, não aprendemos com Cristo. E outro dia um irmão estava falando a respeito de Chico Xavier, ele sempre acompanhou Chico Xavier, e eu falei, olha, isso para mim não conta muito. Desculpa, porque Judas também aprendeu com Jesus, estava do lado de Jesus, de onde nós tiramos a conclusão que não importa o professor,
Tem que ver o aluno. O aluno é aprender. E Mahatma Gandhi, né, foi um exemplo. Não é isso? Porque você ir lá não podia tirar o sal, e você apanha, e ele falava, não revide. E ele sabia por que não adiantava revidar, porque os ingleses iriam ter um motivo para exercer toda a violência possível. Ou seja, nós teremos um motivo para partir para cima. Porque o violento, ele não é a paz, ele não é a outra face. E a outra face que Jesus fala é ensina o contrário. Não é isso? Eles querem que você parta para cima para ele ter motivo para te trucidar, né? E eram muito mais fortes, né? Aí nós podemos até elencar também o bem-aventurados pacificadores, por isso chamado filho de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. E nós vemos muita gente sofrendo perseguição por causa da justiça, por querer a justiça, né? E esses que querem a justiça, eles geralmente são eliminados, né? Mahatma Gandhi. E olha a visão de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi está saindo de casa, o seu segurança o acompanha, e ele olha para o segurança e fala, o que você tem aí? Você está armado? Ele fala, não. Então, o que você tem nessa bolsa? Deixa eu ver. E ele pega a bolsa do segurança, tira a arma, viu que tinha uma arma, a arma estava carregada, ele vai, tira as balas da arma e entrega para o segurança. Mas isso não é nada se ele não faz a seguinte pergunta: por quê? Para me defender, você tem que matar alguém. Olha a pergunta. Por quê? Você tem que usar a tua arma para tirar a vida de um ou mais para defender a minha. Eu também não sou igual a ele. Aí Mahatma Gandhi sai, o segurança estava sem bala na arma, ele sobe para fazer o discurso e leva o tiro e morre. Esse compreendeu aí os ensinamentos de Jesus, né? Esse que sofreu essa perseguição, né? Martin Luther King e quantos outros que defendiam, né? A justiça, a perseguição, quantos iriam ter justiça, defendeu a paz, tiveram a vida de forma violenta, né? Porque nós ainda somos um mundo um tanto belicoso. Se eu sou mais forte, eu parto para cima do outro, eu quero trucidar. Covardemente, né? Porque eu não pego uma pessoa e é tão forte quanto eu. Quando a pessoa é mais forte, eu procuro ser amigo dele, não é isso? Para nos tornar mais forte ainda, mas eu não quero disputar com ele. Eu procuro o fraco. Então esse ainda é o mundo. E aí diz, né? E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. E quantos irmãos, né? Nós já citamos o nosso irmão Júlio Lancelotti, podemos citar a irmã Dulce, Madre Teresa. Madre Teresa uma vez, se não faz memória, foi nos Estados Unidos, ela ficou abismada porque a água que puseram na mesa para ela tomar era uma garrafinha que custava quase $15. E ela falou, por que não pegar água de torneira para nossa reunião? Por que tem de gastar tudo isso só porque eu estou aqui? Olha só, interessante, né? Essa já compreendeu. Imagina uma mulher, né, na posição da Madre Teresa de Calcutá, e os homens não davam valores e a própria igreja iria afastar. A irmã Dulce, né? E quando o Papa esteve aí, se não fosse um protesto do povo para que ela fosse recebida, o pessoal não iria que ela fosse recebida pelo Papa. Porque era uma pessoa simples e estava cuidando de pessoas necessitadas. Essa já entendeu realmente o amor do Cristo, né? E é uma passagem muito bonita da irmã Dulce, quando ela vai pedir para um feirante comida, alimento para os filhos dela, ela chamava meus filhos, né? E ela estende a mão e ele dá uma cusparada na mão dela. Ela limpa no hábito dela e diz para ele: esse foi para mim e para os meus filhos. Isso é oferecer alta face. Diz o homem baixou a cabeça,
começou a chorar e chamou um funcionário e falou, vê o que ela precisa e dá para ela. Ele esperava no mínimo que ela fosse lá e limpasse na roupa dele. Era violência, o violento herendo a violência. Né? Era para ele exercer a violência, mas ainda ter a desculpa. Ela ofereceu outra face. E esse homem nunca parou de ajudar ela. E falou, volta toda semana para pregar o que a senhora quiser na minha venda. Entendeu? Isso é o que a gente tem, tá? Então, aí finalizando, ele diz, né? E exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, e assim perseguir os profetas que foram antes de vós. Então, se nós passarmos por todas essas dificuldades, né? Nós deveríamos ficar felizes, porque Jesus não promete aos homens o reino da terra. Jesus promete o reino quando nós estivermos lá. E uma vez estando lá, a gente percebendo, tá? E nos falta alguma coisa, nós vamos pedir a oportunidade de reencarnar. Nós vamos pedir a oportunidade de ir voltar para reparar as nossas dívidas. Nós vamos pedir a oportunidade de vir ajudar, resgatar eles, e muitas vezes amamos e nós abandonamos. Porque às vezes nós seguimos um caminho e falamos assim, se quiser vir, vem, se não quiser eu vou sozinho. Quando nós deveríamos convidar, sem impor a eles, nos ama seguir o verdadeiro caminho. Ah, mas esse verdadeiro caminho é no Espiritismo? Nem todos vão entender o Espiritismo. Convide as pessoas a seguir Jesus. Convide essas pessoas a ir na religião delas para poder entender Jesus. E como dizia o Raul Teixeira, né? Ser espírita é para fortes, né? Ser espírita não é para todo mundo. Nem todo mundo vai compreender. Nem todo mundo vai ouvir dizer você é macumbeiro. E vai embora sabendo que não é macumbeiro, que você não faz nada disso. Né? Ah, você vive fazendo despacho, matando as galinhas lá nas esquinas? Nem todo mundo, a gente iria se exaltar. Eu já ouvi isso e falei, tudo bem, não tem problema nenhum, não faço isso. Mas também respeito quem faz, é a crença dele. Não é isso? Eu não vou dizer que ele está certo, mas eu não posso criticar. E foi o ensinamento que ele teve. O dia a gente compreender isso, aí a gente vai trilhar um caminho seguindo os ensinamentos de Jesus. Né? Lembrando que nós não devemos apressar a colheita. Né? Ah, eu sou evangélico. Siga. Nós falamos lá do evangelho, o dia que nós estamos distribuindo a nossa cesta básica. Antes a gente não falava nada, entregava a cesta básica, eles iam embora. Aí um dia eu falei, eu vou falar do evangelho para esse pessoal. Aí uma irmã questionou, você está trocando a cesta pelo evangelho? Eu falei, não, eu vou dar o pão material e o pão espiritual. Não estou fazendo troca. Eles vão ouvir. Mas você vai falar, eu vou falar do evangelho de Jesus. E o evangelho de Jesus não tem religião. Não me consta que Jesus deixou nenhuma religião. A religião de Jesus é o amor. Tá? Então esse amor eu vou distribuir, eu vou dar para esses irmãos, tá? O pão também espiritual. E fazemos isso. Mas é uma vez por mês. Sim. Às vezes a pessoa ouve uma vez por mês, aí ele volta para tomar um passe outro dia. Hoje nós já temos 2 e eram assistidos, e estão constantemente com a gente, inclusive estudando. Né? Então assim, aos pouquinhos, sem forçar, a gente vai conseguindo. Ou seja, não é o meu falar, não é isso? É o meu exemplo. Se eu não der o exemplo, né? Se eu sair daí, sair xingando pessoa na rua, vocês vão falar, poxa, ela foi lá, falou, era pouco de Jesus, né? Eu até gostei, né? Mas aí ele dá um exemplo desse. Não, nós temos que ir dando o exemplo pouco a pouco. E assim é a nossa vida. Um dia a gente vai compreender os ensinamentos do Cristo. E quem sabe um dia, se a gente voltar e seja onde esse mundo já esteja realmente no mundo de regeneração, muito mais tranquilo que hoje. Então, Deus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir. E que possamos seguir sempre os ensinamentos do Cristo. Devagar, sempre, né? Mas não está parado. Porque os ensinamentos de Jesus, eles vão
caminhando. E cada dia nós compreendemos um pouquinho mais. Que Deus nos abençoe. Queria comentar que o Sr. Gessel falou dos 2 livros, né? Entre a Terra e o Céu e Libertação, e a sequência do nosso lar. Eu já não lembro o número dos mas eles são bem mais lá para frente, assim, da metade para frente. Então, quem puder, a gente tem que investir na biblioteca esses livros. Quem puder comprar para ter o seu para ler, é muito interessante. São livros assim que, entre a Terra e o Céu, tem um caso lá que eu falei que se não tivesse naquele livro lá por André Luiz, eu não acreditaria. É um espírito que vem como criança, ele desencarna 2 vezes, na terceira encarnação ele segue a vidinha dele, vai até a idade adulta, né, e tudo mais. Mas assim, ele teve o mesmo pai nas 3 encarnações e a mãe na primeira e nas 2 outras, agora eu não lembro como foi lá, acho que faz um tempo já que eu li. Então, assim, é interessante, porque se eu não estivesse lendo aquele livro, eu também não ia acreditar. O Chico Xavier, né, que a gente confia muito. E os livros, né, da série Nosso Lar são maravilhosos, eles nos ensinam demais, que é realmente a vida no mundo espiritual, né? Então, quem puder ler, esses 2 livros mencionados são maravilhosos, você pode ler na sequência, como pode ler também fora da sequência. Então, a gente fica muito grato, né, pela palestra. Eu falei para vocês que vocês iam adorar, né? O Sr. Gessiel é uma pessoa que tem muita coisa para repartir com a gente. Muito obrigada, Sr. Gessiel. Agradeço. Eu vou convidar o Daniel para fazer a peça para a gente, final, né? E agradeço a todos os que estão aqui, os que vão assistir futuramente o vídeo. Muito bom ouvir sempre a palavra do Cristo, né? Então tá bom. Vamos conectar com o plano maior e agradecer, Pai, todo o ensinamento que o Senhor tem nos dado, esta manhã maravilhosa de união de corações, de mentes. Gratos somos por tudo que temos recebido. Gratos somos por esta palestra que recebemos do nosso irmão Marcel. Que possamos estar sempre conectados com o teu amor e com o teu evangelho.